Oi, gente. Hoje eu tenho aqui com o prazer enorme de ter a Marcela Mariotti Pérez comigo. Tudo certinho por aí, Marcela? Tudo certo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Estou super honrada de participar aqui com você. Prazer é meu, a honra é minha. E você, como eu sempre digo para as pessoas, você está tirando aqui um pouco da tua tarde de sábado aí no Brasil para falar comigo, em vez de pegar o solzinho aí em Bauru e aproveitar um pouco da cidade aí, né? Então, muito obrigado pelo teu tempo. Marcela, conta para nós um pouquinho aqui, o que é o teu cargo hoje? O que é que você faz hoje em dia? Hoje eu estou como manager, Software Engineer Manager no iFood. É liderança técnica, entre aspas, né? Porque a gente tem no time o Tech Leader, mas eu cuido do time técnico de desenvolvedores de uma parte de plataformas. Bacana demais, muito legal. E é mais uma pessoa que a gente entrevista aqui do iFood, né? Super, super bacana isso. E obrigado aqui ao Borcat aqui pela recomendação também, que é bem, bem bacana. Um vai puxando o outro, é corrente aí para ajudar a gente a estar sempre conversando com gente bacana aqui no podcast, né? E voltando aqui no passado, como eu sempre gosto de fazer, como é que você se interessou por computação e tecnologia? Como é que isso apareceu na tua vida? Marcelo, eu sou do interior de São Paulo, né? Vim de uma cidade que chama Matão, do lado de Araraquara, que você já até falou que passou por lá. E as oportunidades lá de faculdade não existiam muito, assim. Então, quando eu estava fazendo ensino médio, tinha a escola técnica, que era exatamente do lado, uma escola do ladinho da outra. E aí eu peguei e fui fazer o técnico de tarde. Então, fazia o ensino médio de manhã e fui fazer o técnico de tarde, e o técnico era de informática. Das opções que tinham, era de informática. E aí eu fiz e gostei muito. Foi lá que eu tive o meu primeiro contato com programação, que na época era Delphi. E aí nunca mais saí, assim. Depois fui para a faculdade e tudo mais. Mas esse foi o começo de tudo, assim. Bacana demais. E é o Delphi, ou a evolução do Pascal, né, do Turbo Pascal lá da Borland, impactando mais uma pessoa e trazendo mais uma pessoa aqui para a área de tecnologia. E Marcela, realmente, a Araraquara, o que eu sempre me lembro, eu lembro um pouquinho de Araraquara, mas eu lembro ali da costela ao bafo, né, que é uma coisa maravilhosa que eu experimentei aí. Essas coisas sempre me geram boas memórias. Você trouxe aqui uma memória bacana na minha cabeça. E, Marcela, como é que foi a faculdade para você? Você já tinha um pouquinho de conhecimento assim de Delphi, tecnologia, mas como é que a faculdade evoluiu para você? O que ela trouxe para ti? A faculdade até foi bem quebrada, assim, porque eu estava no interior de São Paulo, então eu estudava em Jaboticabal, que aquele caos de estudante, né, de pegar ônibus para outra cidade, voltar, fiz sistemas de informação, um ano. E aí foi o período de crise da laranja no interior de São Paulo. Meu pai trabalhava com essa área e se mudou para Curitiba. Foi aí que a gente foi para Curitiba. Lá em Curitiba eu fiz por um tempo a Federal do Paraná, a UFPR. Aí já era bacharel em ciência da computação. E era um período de faculdade integral lá. O BCC lá, que a gente chama, né, bacharel em ciência da computação, o BCC era tarde e noite. E devido às minhas condições financeiras, eu tinha que trabalhar, não tinha muita opção não trabalhar, sabe? Então eu acabei trancando a Federal e terminei ela numa faculdade particular lá de Curitiba, que é o OPET. E aí eu me formei em sistemas da informação mesmo. E foi um período de muito aprendizado, assim, porque a Federal tem uma visão totalmente diferente, né, do estudo, muito mais voltado para pesquisa, e já na particular, não, foi muito prático. Foi onde eu realmente consegui mergulhar mais na área de programação, porque tinha essas aulas mais práticas. E aí foi uma virada de chave para eu decidir que realmente era isso mesmo que eu queria, sabe? Bacana demais. E como é que foi essa ida para Curitiba? Como é que foi a saída de Araraquara dessa área que você estava aqui em São Paulo e viver em Curitiba? O que isso trouxe para você de mudança, além, obviamente, da exposição ao FPR? Sim, eu acho que estar numa capital me trouxe muita oportunidade de trabalho, assim.
Eu acho que tanto de faculdade, tanto que Matão não tinha faculdade na época, hoje já tem, e eu tinha que ir fazer a faculdade em outra cidade, mas acredito que a capital me trouxe muita oportunidade de trabalhar em grandes empresas, que morando no interior eu teria que ir para São Paulo capital, enfim, buscar outros centros, né? Então acho que a principal mudança para Curitiba foi essa, a profissional mesmo, assim. E você mencionou que você trabalhava ao mesmo tempo que você estudava. Esse trabalho era na área já de tecnologia, de programação, ou era alguma outra coisa? Olha, eu já passei por várias coisas, viu? Eu já fui recepcionista de clínica de dependente químico, já trabalhei em consultório de psicologia, foi até no Teatro Guaíra, não sei se você teve a oportunidade de conhecer lá em Não Curitiba. conheci. Não conheci, não. O Teatro Guaíra é lindíssimo, eu já trabalhei lá dentro atendendo as pessoas que iam fazer turismo. Então eu tive vários ciclos, né, até chegar de fato na área de programação. E aí lá tinha um centro de inovação da Microsoft em Curitiba. Hoje ele não existe mais, mas na época era bem forte lá. E eles davam um curso de programação de .NET gratuitamente, mas você tinha que fazer uma prova, tinha que passar para conseguir fazer esse curso, né? E aí eu consegui fazer esse curso, e através desse curso que eu consegui meu primeiro estágio no Centro de Inovação da Microsoft mesmo. Então, era até um estágio voluntário, eu me voluntariei para fazer esse estágio muito no intuito de aprender mesmo, e fiquei 3 meses lá, e aí uma empresa que era parceira do Centro de Inovação da Microsoft me contratou como estagiária de verdade depois desses 3 meses, assim. Bacana Então demais. foi o início de tudo, e aí eu trabalhei com .NET todo o resto do meu ciclo, assim, como programadora. Foi só .NET, poucos contatos com outras coisas, só quando realmente eu trabalhei em fábrica de software que eu puxava alguma coisa ou outra de outras linguagens, mas Sim. 99% foi .NET. E antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse estágio, esse trabalho aqui com esse centro da Microsoft, você mencionou que você trabalhou em vários outros empregos, não necessariamente relacionados à área de tecnologia, né? Mas, pelo que você explicou aqui rapidamente, parece que você teve um contato grande com atendimento ao público, conversar com pessoas. E isso, muito possivelmente, trouxe um skill para você, quer dizer, uma experiência para você em lidar com gente, né? Te ajudar a conversar com gente, entender problemas, que, apesar de não ser algo necessariamente técnico, vai te ajudar no teu futuro para você poder liderar equipes, entender problemas, trabalhar com pessoas diversas, né, para tentar entregar soluções que você precisa entregar, né? Parece que tudo na vida vai acontecendo e vai contribuindo de alguma forma para te preparar para o futuro, né? As dificuldades, as coisas todas que você vai passando na vida. Mas conta um pouquinho mais para a gente sobre esse estudo com a Microsoft e também sobre esse estágio que esse estudo acabou viabilizando para você. Não, show. O estudo com a Microsoft era um curso muito intenso. A gente tinha aula todas as semanas, por eu acho que 2 meses. E era bem prático. Era um professor na sala de aula, passando um exercício para a gente fazer e ajudando a gente chegar do outro lado, assim. Na época, como você também já falou, né, era tudo mato. Então, era o .NET 1.0, assim, era o framework 1.0, o ASP-X, quem vem de .NET talvez lembre, assim, que era muito parecido até com o próprio Delphi, de ter botãozinho, arrastar, enfim. Então, era muito, muito, muito diferente. E era até um pouco mais fácil, né, de lidar com as coisas, assim. E aí eu até tive a oportunidade de passar por uma grande mudança na própria programação da .NET, né? Que foi mudando muito, evoluindo muito nesse tempo, até chegar nas APIs que tem hoje, enfim. Mas o Centro de Inovação da Microsoft, eles trabalhavam, faziam projetos para outras empresas. E era muito como um centro de educação mesmo, assim. Eram clientes reais e projetos reais, mas eles trabalhavam bastante com essa parte de educação, de treinar pessoas que estavam iniciando, sabe? Uma pena que tenha acabado, inclusive, porque era muito legal essa parte, assim. E aí, até falando sobre um pouco de cliente, né, de lidar com cliente, até na pandemia, quando surgiu
muitos cursos gratuitos, né? A pandemia foi um boom de cursos gratuitos. Eu até cheguei a fazer bastante curso de produto mesmo, Uhum. Product Manager e tal, porque justamente eu tinha tanta essa bagagem de lidar com pessoas, eu falei, será que eu deveria ser produteira? E aí que eu entendi que não era isso. E aí acabei direcionando realmente para a parte de liderança de pessoas mesmo, né? Bacana, bacana demais isso, né? Como é que foi? Você foi para o estágio? Como é que esse estágio evoluiu e você saiu desse estágio eventualmente para uma vaga de emprego full-time? Como é que foi isso para você? Foi. Na época também, né? Eu sou velha já, galera. Pô, Não Marcela, se pô, enganem, não Marcela. se enganem, não se enganem. Na época não existia estágio de 6, 4 horas, né? Era um estágio de 8 horas e ponto final, não tinha benefício nenhum, inclusive. Hoje eles têm férias, têm Hum, vários benefícios que antes não existia, assim. Então, foi esse momento que eu tranquei, inclusive, a Faculdade Federal, porque eu consegui esse estágio, que para mim era muito importante, e tranquei a Federal e fui estudar de noite numa faculdade particular, que é a OPET. Não me arrependo de jeito nenhum, assim. Acho que o meu perfil tinha muito mais com essa parte bem técnica mesmo do que com a parte de bacharel que a Universidade Federal estava me oferecendo, assim. Então, deu tudo certo, assim, não me arrependo mesmo. E lá eu fui trabalhar 8 horas e trabalhei desde, assim, em tudo. Eu comecei na parte de teste, de montar planilha de teste mesmo, assim, toda bem, não tinha ferramental igual tem hoje, né? Então a gente fazia planilhão mesmo de teste. E depois que eu comecei a entrar na programação mesmo, e aí fiquei uma boa parte em full stack, e depois fui direcionando mais para a parte de back-end, assim, o próprio mercado de trabalho foi me direcionando. E mas foi isso, assim, o estágio eu fiquei nesse, né, primeiro estágio eu fiquei quase 2 anos, até quase fechar o contrato mesmo, e foi uma aprendizado muito grande, porque o perfil de estágio era muito diferente. Então eu já comecei a ter contato com clientes desde aí. E quando eu virei programadora, a gente fazia um pouco do papel da analista também, né? Porque não existia a área de produto. A área de produto é super recente. Deve ter que uns 8 anos a área de produto, talvez nem isso, assim. E foi aí que eu comecei a fazer protótipo com os clientes, sabe? Então a gente fazia tudo mesmo. E me deu uma mega bagagem para todas as outras empresas que eu passei. você passou a entender o que é uma solução, né? Você não está meramente Do gerando um início ao fim, né? programa, né? E você Uhum. não está, tipo assim, eu vou criar uma feature, né? Que hoje em dia muita gente entende está criando uma feature, mas não tem aquela visão do todo, né? Então, você conhece essa experiência te ajudou a entender o que é o cliente, o que é um produto, o que é uma solução, e você acabou entendendo que, no final das contas, o teu trabalho é, na verdade, gerar uma solução para o cliente, né? Para o Isso. problema que o cliente tem, e você vai usar ferramentas de tecnologia, na qual a linguagem de programação é uma dessas ferramentas, para trazer uma solução para o problema, ou problemas que vários clientes têm, né? E um resumo rápido é o que a gente faz. É o que a gente faz. Entregar Hoje uma está mais solução para os quebradinho, né? clientes. Exato. As funções estão mais quebradinhas, mas é isso que a gente faz. No final do dia, é É, isso que a gente está fazendo. né? E, Marcelo, aí, como é que foi? Como é que foi evoluindo para a próxima oportunidade? Como é que foi acontecendo na tua vida? E sempre em Curitiba, isso, né? Você estava em Sempre em Curitiba até Curitiba. bem recente, até você voltar para Bauru. Você permaneceu basicamente Isso. quase a tua É, carreira eu toda até hoje em fiquei Curitiba, né? 19 anos em Curitiba. E Uhum. agora eu voltei para o interior de São Paulo, ficar mais perto da família. E fugir do frio também, não posso negar. Mas foi evoluindo muito natural, assim, junto até com a própria evolução da linguagem. Então, eu comecei lá com o ASPX e depois já mudou para MVC, mudou completamente. E foi super difícil para mim entender como que funcionava essa parte. Tipo, como assim não arrasto mais? Agora eu tenho que fazer no código mesmo, que era Rails na época, né?
Então foi uma mudança muito grande, não foi fácil para eu entender como que funcionava agora as aquisições HTTP, enfim, foi bem difícil para mim. E, e isso sempre dentro de empresas que me auxiliavam muito, assim, eu acho que eu não passei por uma empresa que foi ruim, sabe? Bem pelo contrário. Sempre tive pessoas que me ajudaram, acho que é muito importante isso, a gente lembrar de ajudar as pessoas que estão começando, assim, muito Tá. importante. E aí, até chegar nas próprias APIs, que também foi uma evolução da linguagem também, né? Primeiro eu mudei de ASPX para MVC, aí no MVC já ficou muito mais fácil de eu migrar para API, para .NET Core, né? Então, até realmente virar a chave para a liderança. Então, quando eu virei a chave para a liderança, eu comecei a me afastar um pouco dessa parte de programação para olhar muito mais estratégia, mas me trouxe uma bagagem muito grande para eu conseguir debater com o meu time, né? Então, nenhum conhecimento é perdido nunca, assim. Correto. Mesmo se fosse outra área, eu sempre defendo isso. Você quer estudar um esporte, vai te ajudar no trabalho, assim. Sempre vai te ajudar. Marcela, você mencionou dois termos aqui que a nossa audiência não necessariamente conhece, né? O primeiro é MVC. Você pode explicar para a gente rapidinho o que é MVC? Posso. MVC é não só uma linguagem, mas também é uma arquitetura da Microsoft, que é Model View Controller, que é quando a gente realmente muda totalmente a nossa programação para deixar muito mais em camadas. Então, model, se vocês forem pensar, estou tentando falar o mais básico possível para ficar claro, né? Perfeito. Models são as classes que a gente tem hoje em qualquer linguagem, né? Tem as classes dos objetos e tal. O view é realmente a tela, vamos imaginar que é o HTML mesmo. E o controller seria justamente a parte que a gente programa de fato as regras de negócio. E aí, lógico, esse é o básico do básico. Tem muito mais estruturas entre uma e outra ali, né, de interfaces, aí depende que tipo de modelo de arquitetura que você vai usar, de padrão, né, mas basicamente é isso. Não sei se ficou claro, Marcelo, você entendeu eu explicando? Claro, perfeito, bacana demais. E explica rapidinho, da mesma forma aqui que você explicou MVC, o que é API para nossa audiência que não necessariamente conhece o termo de API? API, na verdade, é quando a gente coloca disponível algum serviço que até outros sistemas conseguem acessar, né? Então, por exemplo, hoje, várias empresas deixam disponível serviços que outras empresas podem usar. Então, Instagram, você pode colocar o Instagram dentro da sua página mesmo, do seu próprio site, do seu próprio blog. Ela disponibiliza uma API que você consulta ela te retorna alguma coisa que vai colocar isso para você, né? Mas a API pode ser várias coisas. A gente usa muito a API para serviços mesmo, criar jobs, enfim, mas depende de cada caso, acredito, né? Aí você pode até me complementar, Marcelo, que eu tenho certeza que para você esse termo é fácil. E imagina, você falou, né? Imagina que a API é um prestador de serviços, né? Você está criando uma aplicação e você não tem que necessariamente criar tudo, absolutamente escrever tudo que a sua aplicação precisa fazer. É um Você já tem... pedacinho, né? Exatamente. Você, por exemplo, vamos dizer que você precisa de uma informação dos Correios, ou que você precisa, você tem coisas, vários serviços que você pode, a gente fala de consumir aqueles serviços, né? Que vão te ajudar, você passa determinada informação naquela API, né? Eu tenho a tentação de falar API do inglês, uma API, e aquilo traz de volta, tem uma resposta para você. Aquela resposta vai trazer informações do teu programa que você pode utilizar e apresentar, seguindo aquele modelo do MVC que a Marcela explicou para a gente, né? E isso é bacana demais, né? São coisas importantes para quem está tentando evoluir nesse mundo da programação e começar... o que é API? Existem essas API todas aqui, todos esses serviços eu posso usar? Ok, tem uma API aqui para um serviço do tempo, do clima, eu posso criar então uma aplicação, eu crio uma interface,
aí eu mando aqui o nome da cidade ou as minhas coordenadas de longitude ou latitude, e a API responde com a temperatura da minha cidade naquele momento. Tem isso? Tem, entendeu? Então tem, eu quero fazer alguma coisa para mostrar o valor do Bitcoin, tem uma API que vai te retornar esse valor da CoinDesk, que tem essa API disponível para você. Então o pessoal que está ouvindo a gente aqui pode ir pesquisar aí no Google o que é API, o que tem de API disponível para usar no mundo. Uhum. E o que não falta é API disponível para usar. O que não falta é a usar. API. Até você citou dos Correios, né? A API dos Correios é uma API que a turma usa muito para pegar estado e cidade. Aqueles formzinhos que a gente entra e já preenche o CEP e tudo mais, é tudo API já pronta do Correio, assim, você não vai criar um negócio do zero. Então, facilita muito você saber da existência delas. Isso é bacana demais. E, então, você falou que em algum momento você começou a ir mais para a área de liderança, né? E o que isso trouxe de desafios para você? O que mudou na tua vida? Você saindo mais, menos... Você falou, tudo é aprendizado e tudo é usado na tua evolução, né? Tudo que você aprendeu técnico, você usa para você poder debater soluções com a tua equipe e questionar alguma coisa ou sugerir alguma coisa. Mas como é que é o teu trabalho, assim, mais... Como é que evoluiu também para você essa área de liderança? Conta um pouquinho sobre essa fase para a gente. Não, boa, até vou contar como que eu cheguei lá, assim, que eu acho muito importante contar essa parte, porque, querendo ou não, sou uma mulher e é diferente pra gente, assim, em vários níveis, né? E foi um feedback de um líder meu, da empresa que eu trabalhava na época. Eu já estava liderando indiretamente um grupo de estagiários dentro da empresa, porque eu sempre gostei de cuidar das pessoas. E ele falou, Mar, você tem que ser líder. Esquece essa coisa que você está estudando de produto, não é isso. É líder, é líder. E aí surgiu uma vaga, até na Ambev, na época, que era, como que fala? Afirmativa para mulheres. Então, só mulheres que deveriam se candidatar, né? Normalmente essas vagas são bem intencionais para contratar e para gerar essa diversidade dentro das empresas. E eu me cadastrei muito desesperançosa. Falei, vai ser ótimo para fazer entrevista, até para começar a entender como que é a entrevista para liderança, porque eu nunca tinha feito uma. O que eles perguntam, né? Como que é isso? E eu fiz todos os processos da entrevista. Foi muito difícil esse processo, porque foi muito caótico emocionalmente. Porque, inclusive, dentro da Ambev, eu não sei se continua assim, mas na época, eles colocavam o time que você lideraria para te entrevistar também. Então, a última etapa do processo era 11 pessoas me entrevistando numa sala, e foi, assim, muita ansiedade, sabe? Aquela pressão zona mesmo, mas eu acho que foi o melhor processo seletivo que eu já participei, porque me deu uma puta bagagem do que era a liderança, como me preparar para esse mercado, né? E acabou que deu certo. Então, eu fui uma aposta para eles, porque eu não tinha experiência oficial nenhuma, e fiquei lá também 2 anos, e acho que a virada de chave é realmente começar a me afastar um pouco da programação. Esquece, você não vai fazer code review do código das pessoas, você não vai mais fazer isso. Então, vira a chavinha no sentido de você para um pouco de olhar para isso e começa a olhar muito profundamente para a evolução dos seus liderados. Então, acho que o maior desafio é esse, porque cada pessoa é um universo diferente. E aí, como que eu entendo as pessoas como individuais e entendo também como que eu ajudo elas a evoluir os pontos que elas precisam evoluir, né? Trazendo isso já em planning, enfim. Então, acho que esse é o maior desafio enquanto liderança, mas também é a parte que eu mais gosto. É a parte que eu realmente sou apaixonada, assim. Isso também é muito importante para mim, né? E você vê o impacto positivo que você tem na vida das pessoas também, entendeu? E o que eu olhando para trás aqui, eu tenho quase 40 anos de TI, né? Então eu lembro de todo mundo.
todas as pessoas que falaram alguma coisa para mim, ó, isso aqui não tá bom não, isso aqui precisa melhorar aqui, ó, isso aqui não tá legal aqui, mas, pô, isso aqui tá bacana demais, isso aqui que você fez aqui tá sensacional. Então, aquilo te traz uma satisfação e essa orientação que você dá, né, tem um impacto incrível na vida das pessoas, né, e tem muitas dessas pessoas que são meus amigos até hoje, entendeu? E eu acho que isso é o que você leva na vida também, entendeu? Suma importância. E ver em você, né, você fala sobre esse tópico de liderança, eu vejo no seu rosto que você adora isso. O seu rosto fica brilhando, né? Você está falando esse tópico, eu consigo ver claramente da sua satisfação em conseguir ter essa liderança, esse impacto na vida das pessoas, né? Que você entende, que você já passou, você falou para mim das suas dificuldades financeiras lá no começo da vida, e você entende que outras pessoas passam por essas situações também, e que a tua liderança, a tua ajuda, vai ajudar as pessoas a suplantar esses problemas e conseguir evoluir na carreira deles também, né? Isso é legal demais. E Marcela, conta um pouco mais sobre essa tua evolução, que você falou um pouquinho da Ambev, né, que para quem não conhece, é uma empresa gigante, né, no mundial. Eu não sei se eles já viraram o maior produtor de cerveja do mundo, ou se não são, eles são um dos maiores, né? Eu acho que E, são os maiores, se não me engano. e como é que evoluiu a vida daí para você? Para onde é que você foi passando, que você pode compartilhar um pouco com a gente? Na Ambev foi muito intenso, porque foi minha primeira experiência, então tudo era grande novidade, né? Então, qualquer coisa era um aprendizado real, assim. E aí, até trazendo um pouco para a parte pessoal, eu tive um câncer de Ixi, tireoide, e aí foi um período muito difícil, eles deram todo o apoio, só que a Ambev tem uma carga de trabalho muito intensa. Então, eu entendi que naquele momento não fazia sentido continuar lá, porque eu precisava me cuidar mesmo, assim. claro. E aí eu decidi sair, até foi uma pessoa da própria Ambev que me indicou a RD Station, e aí eu entrei na RD Station também como líder, e aí fiquei 2 anos na Ambev, 2 anos na RD Station, e agora eu vou fazer 1 ano semana que vem no iFood, inclusive. E... Mas a Ambev foi muito intenso em tudo, assim, eles são uma empresa de uma cultura muito legal e que te acolhe muito, então foi bem sofrido para mim sair de lá, mas fazia sentido sair. E aí na RD eu fui também como liderança, fiquei 2 anos lá, e aí foi um outro universo que eu não tinha tido contato ainda, que é a área de marketing. A RD Station é uma grande empresa de marketing aqui do Brasil. Eles têm até um evento, né, que é RD Summit, que é enorme, vem gente do Brasil inteiro para esse evento. Era lá em Florianópolis, agora já cresceu tanto que está em São Paulo. Então foi diferente para mim, porque daí o meu cliente era realmente nós mesmos, a gente fazia o sistema interno, né? Então era bem diferente assim a questão. E aí agora estou no iFood, que muda tudo de novo, porque é um ramo alimentício Certo. e o iFood eu não fazia ideia do tamanho que ele tinha, porque a gente acha que é só o aplicativo, é um universo de coisas, são muitas coisas que a gente não faz ideia, assim, que o iFood faz. Então tá me dando a experiência do banco também, porque agora eu tô no iFood pago, tanto quanto o Borcá, inclusive, que foi quem já veio aqui fazer o podcast com você, e aí tá sendo uma experiência completamente diferente. Mas a mudança de perfil é que, tanto na Ambev quanto na RD, eles prezavam muito por eu não ser tão técnica. O intuito deles era realmente olhar para pessoas. Aí a virada de chave para o iFood é voltar a ser técnica. Então aqui eles pegam bem pesado em eu chegar desenhando arquitetura mesmo, assim. Então o meu desenvolvimento até hoje aqui no iFood, muito com a ajuda dos tech leaders e da minha liderança, está sendo voltar a relembrar, porque eu fiquei 4 anos afastada disso, relembrar um pouco das coisas atuais de hoje. Tem muito ferramental que eu não conhecia, então eu estou tendo que relembrar para me desenvolver tecnicamente de novo. Eu acho que essa está sendo a grande diferente nessa caminhada, né? Perfeito.
E isso também é aquilo que a gente comentou mais cedo, né? Tudo é um aprendizado, tudo é uma ferramenta nova que você vai ter para ajudar mais ainda a tua equipe e as pessoas que trabalham com você, né? Então, esse aprendizado todo é fantástico, né? Essa possibilidade que você está tendo também de relembrar essas coisas e usar essas tecnologias para te ajudar no dia a dia, né? Isso é legal demais. E quais são os teus principais desafios hoje em dia? O que você pode, obviamente, compartilhar com a gente que não seja um segredo comercial ou alguma coisa, segredo operacional, que não é esse o objetivo aqui? Eu acho que meu maior desafio do time hoje é estar num time de plataformas. Então a gente está muito deslocado de produto, sabe? A gente não vê o que a gente está entregando. Então é um time de 6 desenvolvedores totalmente back-end, e aí eu preciso sempre lembrar de como motivá-los. E como a gente tem que medir muito a questão de performance, é basicamente isso que a gente tem que ver, vulnerabilidade e tal, mas não tem o produto ali, a gente não vê o que a gente está entregando, né? Então, o maior desafio é manter o time motivado. E Uhum, aí entra muito nessa parte de liderança que eu te falei, assim, Marcelo, de entender o individual, o que é motivação para cada um, onde que eles querem chegar, faz sentido mesmo estar nesse time ou o perfil não bate, sabe? Então, acho que o desafio maior sempre vai ser liderança de pessoas. O técnico a gente desenvolve. é. Você falou sobre plataforma. Explica para nossa audiência um pouquinho o que é essa plataforma que você mencionou. Boa, até tentar Ou explicar no bem, termo, no termo geral. vocês pensam que, por exemplo, um carro pode usar o chassi, né? O chassi, ele pode ser o mesmo modelo para fazer inúmeros carros. Então, plataforma seria esse chassi. Então, o time de plataforma é onde outros times se conectam para usar aquelas APIs que a gente já explicou, por exemplo. Então, hoje, a gente tem vários serviços que vários times do iFood utilizam de pagamento para esses restaurantes, né? Inclusive, porque, como eu falei, eu estou no time de banco aqui do iFood. Então, a gente é esse time que cuida desses serviços e que muitos outros times conectam com a gente, assim. E aí, o principal objetivo de ser plataforma é como que a gente consegue ser uma coisa genérica, que não fique tão engessado, para que vários times consigam usar o mesmo serviço. Eu não posso deixar uma coisinha para um time e depois ter que desenvolver diferente para outro time. Não funciona desse jeito. O termo plataforma é justamente por ser um negócio genérico que vários times conseguem conectar exatamente da mesma forma. Assim. E é interessante isso da plataforma prover uma API que é consumida por outra. É uma camada, né? Você está numa camada e você tem outras camadas na organização consumindo aqueles serviços que a tua plataforma oferece para eles através da API que a gente conversou mais cedo, né? Isso é legal, é importante o pessoal que está ouvindo a gente entender esses conceitos, né? Que são coisas que vão ajudar na carreira das pessoas também. Uhum. E Marcelo, uma coisa que a gente falou sobre liderança e você falou brevemente sobre mulheres em liderança e eu na minha vida eu tive a sorte de trabalhar em várias empresas onde sempre havia uma diversidade maior, né? Mas a gente sabe que isso não é normal na área de tecnologia, né? Você ainda tem uma dificuldade muito grande de ter uma diversidade grande, uma inclusividade grande, né? E o que você acha que todos nós podemos fazer para colaborar, para aumentar a diversidade, aumentar a inclusividade nessa área que a gente trabalha? Não, show, Marcelo, ótima pergunta. Eu acho que a gente tem que ter intenção, sabe? Então, você é homem mesmo, assim, não precisa ser partir de nós mulheres, assim. Você, homem, tá num time que só tem homem, por que que você não questiona seu líder? E cadê uma mulher, sabe? Vai abrir uma vaga. Questione, não pode ser uma vaga afirmativa para mulheres. E isso estou falando de mulheres, porque pode ser
sobre negros também, sobre pessoas com deficiência, sobre qualquer diversidade, assim. Coloca intenção mesmo nessa questão de diversidade, sabe? Porque é muito fácil a gente se perder e ficar no comodismo ali, e vocês não têm noção de como a diversidade do time ajuda muito, porque a gente vai ter tantas visões diferentes, de realidades diferentes, e um produto fica muito melhor no final, quando a gente tem diversidade, assim, não é só diversidade por diversidade, sabe? Então, eu acredito que o principal é colocar intenção nessa diversidade, sabe? Coloque intenção mesmo, cobre isso da empresa. Entra numa chamada lá da empresa com o diretor falando, pergunta para ele, ó, por que que não tem mulher aqui, sabe? Então, acho que é mais essa questão da intenção mesmo. Isso é, isso é super importante, né? Você falando da intenção também, é uma coisa que eu tenho tentado fazer, você já deve ter percebido aqui, que a gente está aumentando tremendamente a quantidade de mulheres aqui a gente está aumentando a diversidade de entrevistados aqui no podcast, né? O Borká me indicou algumas pessoas e essas pessoas estão indicando outras pessoas. Então, a minha meta desse ano aqui é dobrar, pelo menos dobrar a quantidade de moças que eu entrevisto no podcast, né? Acho que é uma pequena colaboração da minha parte para esse aumento da diversidade na nossa área de tecnologia aqui. E conta um pouquinho mais sobre, eu sei que você participa de podcast, vários outros podcasts, você tem lá a tua página com os podcasts que você já participou, mas conta um pouco mais sobre o trabalho que você faz com a comunidade, como é que você procura, não só dentro do iFood, mas também fora do iFood, como é que você tenta incentivar esse aumento da diversidade e a participação das pessoas, né, na comunidade. Conta um pouquinho sobre o teu trabalho nessa área. Não, ótimo. Até na época da Microsoft mesmo, no começo de tudo, tinham pouquíssimas mulheres, né? Você falou que você está 40 anos, eu estou metade só, mas metade só. Por isso que eu ri quando Vai você falou que você fazer era velha. 20 anos. Vai fazer 20 anos, eu acho que eu estou há 18, 19 anos na área de tech, né? Então, quando eu comecei, imagina, dava para contar nos dedos as mulheres que tinham. Mesmo na universidade, você começava uma classe com 40 pessoas, 4 eram mulheres, e se formava só uma, sabe? Elas iam desistindo no meio do processo, assim. Hoje a realidade é bem diferente, ainda bem, acho que a gente está conseguindo passar essa representatividade para frente, assim, né? E na época eu comecei a atuar bastante com a parte da Microsoft mesmo. Eles têm alguns programas que é o MVP, que são pessoas premiadas, né, de colaboradores com a comunidade Microsoft nível mundial. E tinha à época o MTAC, que eram pessoas referências nacionais. E eu era uma MTAC na época da Microsoft. Então, junto com o meu blog técnico, era bem técnico mesmo, eu ensinava a fazer CRUD, né? Para quem não sabe esse termo, é o editar, cadastrar, excluir, né? Que a gente tem hoje, é o mais básico de todos. Então, eu tinha um blog técnico. E aí, já desde essa época, eu já comecei a trazer esse tema mulheres, porque já não existia muitas. Então, a gente começou a pegar as poucas mulheres da área que tinha e já começamos, não existia podcast na época, né? Então tinha umas lives que a gente fazia, que nem era chamada de live na época, e já para falar sobre isso. Então o Mulheres acompanhou desde sempre, assim, na minha trajetória inteira eu falo sobre mulheres e a dificuldade que é. Então, na Ambev, inclusive por eu ter entrado através de uma vaga afirmativa, né, para mulheres, eu falei sobre isso lá dentro também, para incentivar essa parte das vagas afirmativas, né? Nem todo mundo entende, nem todo mundo concorda, então a gente tem que falar o porquê que elas existem, né? De tempos em tempos. E eu tive um grupo também, que era o Devas Curitiba, foi bem ativo durante todo o tempo que eu fui programadora. A gente participava bastante de eventos técnicos ali na cidade mesmo,
de encontros presenciais que tinham, de promover palestras, né, trazer eventos para a cidade. Depois esse grupo eu não consegui manter por causa da rotina, do câncer, enfim. Eu deixei ele de lado, aí voltei a focar totalmente na parte de liderança. E aí, enquanto líder, eu falo muito sobre mulheres. Dentro do iFood não existia um canal para mulheres tech. Então, eu junto com a Joilma, né, que inclusive é uma líder negra muito forte dentro do iFood, a gente criou esse grupo e chama Mulherada, por causa da Ada, a primeira programadora, né, mulher. Primeira programadora, ponto, né? Ser mulher era só um outro ponto, assim. Então, a gente traz muito essa questão da união da mulher, de ter um ambiente seguro para a gente falar sobre essas dificuldades que a gente enfrenta num mundo ainda muito machista, né? E então, sempre que eu posso, eu estou falando sobre isso, assim. Eu não perco uma oportunidade para falar sobre isso. E quando eu vejo qualquer espaço, por exemplo, no iFood, que ainda não tinha esse canal, aí eu faço acontecer, assim. Acho que é muito importante a gente ter esse canalzinho entre nós. Isso é bacana demais. Eu tenho uma pergunta. Eu sei que, quer dizer, eu tenho várias perguntas. Mas só faço um monte de perguntas. Eu sei que você acabou de voltar, ou acabou de chegar em Bauru, né? Não tem muito tempo. Mas você já vai começar uma comunidade em Bauru para incentivar a diversidade, a participação da comunidade em Bauru? Já tem um plano aí para Bauru, não? Eu ainda não estruturei certinho, faz menos de 3 semanas que eu estou em Bauru, né? Só para a turma também saber o tempo. Eu sei que tem bastante evento em Jaú, que é aqui do lado. Sim. Tem uma parte de evento tech em Jaú. E Bauru é muito maior que Jaú, tá? Então, assim, tem espaço para trazer para cá, com certeza. Eu já vi que dentro do iFood tem um canalzinho Bauru Food Lovers. Food Lovers é o jeito que o iFood chama os colaboradores da empresa, né? Então, já entrei em contato com eles para saber quem são, onde que eles estão e tal, porque eu não conheço ninguém em Bauru, só além dos meus pais, então vou ter que criar uma rede até de amizades aqui. E não tenha dúvida que alguma coisa vai sair, porque eu sou muito inconformada, Marcelo. Eu acho que essa é a minha principal qualidade, é ser inconformada. Ser inconformado é bom, porque gera transformação, né? Se você for conformado sempre, nada vai mudar, entendeu? Então, aquele desconforto gera mudança, né? Gera coisa positiva. Olha, que é uma ideia que eu tenho aqui, ó. Você podia fazer alguma coisa do tipo um meetup de experimentar o famoso Bauru, né? O sanduíche do local aí, e falar sobre tecnologia, né? Juntar o útil com o agradável, ou não sei qual dos dois é o útil ou agradável, mas na pior das hipóteses, a pessoa pode comer pelo menos o sanduíche, mesmo que não goste de tecnologia, né? Isso é sempre uma ideia interessante, né? E uma coisa que eu sempre falo, quer dizer, as pessoas perguntam nos grupos de programação que eu frequento, pô, como é que eu entro na área? Eu estou tentando entrar na área, eu estou estudando Python, eu estou estudando Java, sei lá, como é que eu faço para entrar na área? Eu falo sempre, ó, o que você tem que fazer é aumentar a sua rede de contatos. Né? E como é que você faz isso? Lá no GitHub, você tem lá 1 bilhão de projetos diferentes, procura uma comunidade que tem movimento, que tem participação, e começa a se envolver, começa a fazer uma contribuição aqui. A quantidade de gente que eu conheço que se envolveu em projetos e aquilo gerou um emprego para a pessoa no futuro é enorme. E outra coisa que eu falo, se envolve nas comunidades locais. Você está numa cidade, Bauru, Jaú, ou Jaboticabal, que seja, né? Para quem não conhece, existe a cidade de Jaboticabal, né? Que a Marcela, que eu conheço, também já estive lá. Então, as pessoas dessas comunidades têm a possibilidade de se encontrar, conversar e gerar ideias e, quem sabe, gerar negócios, entendeu? E abrir oportunidades para outras pessoas, né? E foi assim também nessas comunidades, quase 40 anos atrás, que eu conheci outras pessoas, um Paganini e outras que são meus amigos até hoje, que ajudaram a gente a criar a comunidade dos programadores. Eu trabalho em empresas como o Google e outras empresas do mundo, entendeu? E eu acho isso fundamental, criar essas comunidades, ter essas discussões, né? Eu moro aqui perto de Vancouver, no Canadá,
E eu, vira e mexe, eu vou num evento aqui. Aqui tem evento de tudo que você possa pensar, todo santo dia. Se eu quiser, acho que eu vou num evento aqui todo dia, entendeu? Então, um que eu participo com frequência é o Vancouver Linux Users Group, né? Um grupo de pessoas sobre Linux. A gente teve uma palestra no sábado passado sobre AI em agricultura. Então, você vai lá, tem 60, 70 pessoas nesse evento, entendeu? E tem evento de tudo que você possa pensar. Fundamental ter gerar essas sementes, né? Ter essas conversas com pessoas. E eu falei aqui brevemente sobre o tópico de AI, né? Que hoje está todo mundo falando sobre isso, está todo mundo. Daqui a pouco a gente vai ter sucrilhos com AI, né, do jeito que está, todo mundo só fala de AI. Mas queria te perguntar, como é que você enxerga o impacto dessa área, né, que muito pessoal do grupo pergunta para a gente, pô, vale a pena ainda aprender a programar, não vale, isso vai acabar com o meu trabalho, né? E como é que você enxerga o impacto do AI no que a gente faz? E como é que você acha que isso vai evoluir? E também, se você puder compartilhar um pouco, se você está usando AI, não está? Eu vi que você estava, acho que você colocou alguma coisa no LinkedIn, que você estava trabalhando com alguma coisa de Databricks, né? Você estava usando Databricks. Uhum. Então, se você puder, o que, obviamente, se você puder comentar, comenta um pouquinho para a gente, por favor. Não, boa, Marcelo. Eu acho que AI é fundamental, tá? Não tem, acho que nenhuma empresa que já não está falando sobre AI. E se não está, está atrasado. Está muito atrasado. Eu uso AI no meu dia a dia, ainda uso pouco, porque eu uso principalmente para me ajudar a estruturar feedbacks, mais essa parte textual, assim. E estou estudando, já estou inscrita numa pós de gestão e transformação digital, que é IA, porque é uma ferramenta que vai dar muita produtividade para a gente, né? E falando sobre o universo de programação, ó, até abrindo um pouco, né? O iFood, para vocês terem uma ideia, eles acabaram de lançar um manifesto deles sobre IA. Eles têm uma verba de PDI. Para quem não sabe o que é PDI, né? É o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, todo mundo tem coisas a se desenvolver e a gente estrutura isso em PDI, que é uma forma formal de colocar o que você precisa desenvolver, né? E 80% da verba do PDI tem que ser IA, porque eles querem que o iFood evolua em IA assim, ó, para ontem. Então, eu acredito que hoje no time a gente já usa ferramentas de IA para gerar testes e tem sido sensacional. E antigamente a gente gastava muito tempo criando testes unitários, assim, para cobrir tudo, ter um limite lá do 100% que a empresa espera da gente, enfim, até como programadora mesmo, né? E hoje faz em segundos, entendeu? Então, acredito que não sou aquela da teoria da conspiração de que IA vai substituir a gente, não acredito nisso, mas eu acredito que pessoas que sabem IA substituirão pessoas que não sabem IA em muito breve. Vai ser pré-requisito total para qualquer função. Então, acabei de falar que no time a gente já usa IA para criar testes, né? IA já está até no Gira, que é a ferramenta que a gente usa para cadastrar nossos cards de desenvolvimento, que cria o texto para a gente. Assim, tá mudando muito. Então, o que eu acho, assim, muito breve, uma feature que a gente levaria 4 meses para entregar, a gente vai entregar em 2, por causa dessas ferramentas, né? Então, acredito que é isso, Marcelo. Não seremos substituídos, mas vai ser pré-requisito para qualquer função saber minimamente sobre A, porque você vai ficar para trás. E aí o que a gente ganha com ela é justamente essa questão de produtividade de tempo, né? Então a gente vai conseguir entregar mais coisas em menos tempo. Eu acho que é uma excelente explanação tua, né? Você podia compartilhar o que vocês estão usando, qual o ferramental para gerar o teste unitário, ou é algum segredo que você não pode compartilhar? Não, deixa eu ver se eu lembro o nome. Espera aí que eu Uhum. já trago aqui para você. Uhum. Mas o próprio iFood comprou a licença de algumas Uhum. ferramentas, né? Uhum. Justamente para de IA para a turma começar a usar. Certo.
Então, a galera tá usando muito para muitas coisas. Uhum. Hoje tem muita ferramenta, né? Eu, no lado pessoal aqui, uso o Cursor, né? O Cursor é uma ideia, é um fork do VS Code, né? Que trabalha com vários modelos de AI também. E realmente acelera tremendamente, né? Mas uma coisa que eu tenho percebido com a AI também, às vezes, tem erros grandes também no que está sendo feito, né? Então, uma das coisas que eu gosto do Cursor, que você pede uma coisa, ele faz tipo um diff na interface dele, né? Então, ele vai mostrando todas as modificações que ele fez, ou que ele está recomendando, e você pode passar por cada linha analisando, né, e olhando na prova. Isso acelera, mas também te dá a habilidade de falar, isso aqui não está muito certo, não. Vamos fazer outra coisa diferente aqui. Isso é bacana. E é interessante também a gente voltar, né? Que como eu falei para você, você falou que você começou quando era mato, eu comecei quando era mais mato ainda. Então, Sim. era totalmente assim, impensável, né? Eu lembro de começar no computador do vizinho que tinha 2K de memória e tinha um cartucho de expansão de 16K, né? E hoje você tem aí o pessoal comprando o computador e o pessoal pergunta, será que um computador com 8 GB de memória é suficiente para aprender a programar? Naquela época que eu comecei lá, era assim, coisa bastante de ficção científica, essas coisas que a gente está fazendo, né? A gente não está ainda na AI de filme ainda, mas a evolução dos produtos, os modelos, as coisas que você consegue fazer é fantástico, né? E também não só em programação, mas para aprendizado, né? Você consegue entrar num chat GPT da vida e falar assim, eu quero aprender Linux, me monta um programa de estudo para aprender Linux. Ele vai montar um programa de estudo para você. Faça perguntas para mim sobre Linux e avalie como é que eu estou evoluindo. Ele faz isso para você. Então, acho que é uma ferramenta que é extremamente útil para ajudar as pessoas. E é isso. E você conseguiu ver com a Aider? Legal. Consegui. Esse daí, Aider. mandei aqui para Cara, obrigado. saber como escrever qualquer coisa, quando você quiser Isso, colocar lá. a IDER, obrigado. E, Marcela, a gente está aqui há quase uma hora conversando, e a gente falou aqui lá do teu começo, né? Você falou para mim, você trabalhou com uma clínica de dependência química, né? Você trabalhou lá com o .NET, que teve um impacto grande na tua vida profissional, na parte técnica. Você falou sobre a tua experiência com a Ambev, você sendo entrevistado lá por 11 pessoas na Ambev, e você pensando assim na tua evolução da Ambev, na parte, saindo da área técnica, indo para coisa mais de gestão, né, de liderança de pessoas, e você olhando para frente, né, você está lidando com um time bacana, um produto bacana, uma empresa bacana, mas tem alguma área na qual você não tem atuado ainda, que você eventualmente gostaria de atuar no futuro? Eu acho que não tem uma área específica, Marcelo, mas eu gostaria de, por exemplo, até mesmo dentro do iFood, mesmo eu falei que o universo do iFood é muito grande, né? Eu gostaria de conhecer mais, assim, outras áreas, porque lá é absurdo de oportunidades que tem lá dentro. Então, eu acredito que hoje eu estou no banco, amanhã eu posso estar nos benefícios de cartão, sabe? Tem muita coisa para trabalhar lá dentro ainda. Mas não tem uma área que eu olhe e fale, putz, queria muito fazer isso, sabe? Eu acho que meu principal objetivo na vida, assim, é realmente desenvolver pessoas, e isso eu vou fazer independente de onde eu estiver. Então, não existe uma área específica, assim, eu acho que eu quero muito, eu sempre tento focar bastante aonde eu tô, então, eu falei até, né, ó, tô tendo que desenvolver, relembrar a parte técnica e tal, então eu sempre busco muito olhar para os feedbacks que eu recebo e entender o que eu preciso melhorar aonde eu tô agora, assim. O que vier para frente, eu não faço ideia o que tem me reservado, assim. Não faço ideia. Mas não tem nenhum lugar que eu olhe e falo, putz, queria ir para lá, sabe? Eu acho que nesse momento eu realmente estou onde eu queria estar. Muito, muito interessante. Você está feliz, né? Você está feliz fazendo o que você está fazendo.
Mas, da mesma forma, você, com a capacidade que você tem técnica, a capacidade de liderança, o que vier pela frente, você vai para dentro, entendeu? Não Sim, tem, sim. não tem muito mistério isso, né? Acho bacana ver essa felicidade também, acho que é importante isso. Então, a gente olhou um pouco para o futuro, né? Pensar no futuro, mas olhando para trás, né? Você tá aqui, você falou para mim, você já está há 20 anos na área, e tem alguma coisa que acho que é importante sempre fazer essa reflexão, né? Que você teria feito diferente no passado, se você tivesse a chance de mudar algo? Tenho. Eu acho que primeiro, né, a gente tem que entender que sendo homem, sendo mulher, sendo preto, sendo qualquer coisa, a gente tem que ter um pouco mais de postura nas coisas, assim, né, que a gente acredita e tudo mais. E acho que eu tive, por um bom tempo, uma síndrome de impostura muito grande. E isso fez com que eu demorasse muito para dar um salto até de pleno para sênior, por exemplo. E foi através de feedbacks de liderança que eu cheguei lá. E o mesmo líder que falou para mim que eu tinha que ser líder, foi ele que deu esse feedback, falou, Mar, eu sei que você sabe, e você chega na discussão com o time e você fica quieta. E o estudar produto me fez muito aprender a fazer as perguntas certas, assim. Então, lembra que a gente até falou que nenhum aprendizado também a gente joga fora, né? Mesmo que eu não tenha atuado na área de produto, ter estudado produto me ajudou demais a fazer perguntas. E aí isso me ajudou muito e foi uma virada de chave tremenda, porque foi quando eu saí de sênior e virei, saí de pleno, aliás, né, e virei sênior, porque a virada de chave é postura, não é técnico, né? Então eu acredito que é isso, de você ter mais firmeza das coisas que você acredita e ter sido mais clara comigo mesma, assim, ter tido mais coragem, sabe, de arriscar as coisas que eu achava, assim. Acho que é isso, eu acho que eu fui aprendendo com o tempo. E lógico, façam terapia, galera. Façam terapia. É. Essas coisas do autoconhecimento, né, são importantes também, você se entender melhor, acho que você ser mais gentil com você mesmo também, às vezes, que acho que Sim. nem todo mundo é muito gentil com si mesmo, né? Esse tipo de coisa. E falando aqui um pouco sobre, você mencionou várias recomendações, coisas que você teria feito diferente, mas você tem recomendações para quem está começando? O pessoal, como eu te disse, o pessoal está assim, pô, será que eu entro nesse negócio? Por onde é que eu entro? Será que tem uma certeza de sucesso? Tem um caminho aqui certo do sucesso que eu devo seguir, né? São essas perguntas que eu vejo as pessoas fazendo. O que você recomendaria para quem está começando nessa área de tecnologia, não necessariamente só programação? Uhum. Não, eu acho que assim, a área de TI é muito ampla. Você pode trabalhar em infraestrutura, em programação, em produto, em suporte, em tantas coisas, né? Então, se deixe testar, assim, você tá com a pulguinha atrás da orelha, se é isso mesmo que você quer, estuda e testa. Não foi isso? Hoje as empresas até têm a própria estrutura de crescimento dentro da empresa em Y, né? Que é exatamente você poder mudar o percurso da sua carreira em algum momento, assim, se não fizer mais sentido para você. Então tá tranquilo. Eu acho que a gente já passou da fase do tá tarde, sabe? O tá tarde para começar, nunca tá tarde. E a gente aí já falou várias e várias vezes sobre o quanto que o aprendizado não se perde. Então, se você testou não foi isso, você não vai perder esse aprendizado, você vai carregar para a próxima coisa que você for testar de novo, assim. Mas se eu puder dar uma dica muito forte para quem está começando, independente da área, é estude comunicação. Eu acho que comunicação é a base de tudo, porque o técnico, você faz um curso e você aprende. Mas se você não souber se comunicar, você não vai para frente, assim. Eu acho que a comunicação é a Complicado. base de tudo. É, Então, se você puder investir em algo, investe muito mais em soft skills, que eu até falei aqui também, né, que a mudança que faz uma pessoa sênior é postura, não é o técnico. Então, não é só o técnico, né, mas é principalmente postura. Então, investe bastante em soft skill e aí entende o que faz sentido para você do técnico da coisa mesmo
e só vai, mergulha mesmo, não deu certo, troca, e não é tarde, não é tarde. Tem gente fazendo faculdade aí com 80 anos, né? Então, não é tarde. Total. Ótimas recomendações. Marcela, ainda no tópico de recomendações, você tem dica de livro, música, jogos, filmes, qualquer outra coisa que você queira recomendar? Variações do sanduíche de Bauru, não sei. Eu gosto bastante de falar sobre os livros da Brené Brown. É uma mulher que fala muito sobre vulnerabilidade e é sensacional os livros dela, dá um autoconhecimento que a gente precisa muito grande. Então, ela tem bastante TED Talk dela no YouTube. Tem, inclusive, um TED dela no Netflix, tem liberado lá no Netflix. E tem vários livros, tem um só de liderança, mas tem vários outros livros da Brené Brown que são maravilhosos, assim, que é para a gente entender que nossas fraquezas faz a gente mais forte, né? E que ser vulnerável não significa que você está sendo fraco, bem pelo contrário, né? Então, ela tem vários aprendizados de como comunicar melhor, essa parte mesmo que eu dei a dica de comece pela soft skills. Então, eu indico muito qualquer coisa da Brené Brown. Vou mandar depois escrito para você também, que aí você Obrigado. consegue colocar. Obrigado, Marcela. Ótimas dicas. E, Marcela, chegando aqui perto do fim do nosso papo, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Acredito que não, Marcelo. Acho que você conseguiu cobrir tudo, assim. Eu consegui ficar muito à vontade aqui com você. Que bom, Falamos tanto sobre a parte técnica até sobre a vida pessoal, então foi maravilhoso. que bom, que bom. Fico muito feliz com isso. E você quer deixar alguma informação para contato, rede social, o teu site, alguma coisa que você queira compartilhar, ou o nome do futuro grupo de tecnologia de Bauru? Esse eu te mando depois, aí vou ficar te devendo essa. Beleza, Mas, bom, tô só incentivando, tô só incentivando. por favor, me cobre isso É. depois. Vocês me acham no LinkedIn, Marcela Mariotti Pérez, Mariotti bem italiano, com dois T's e Pérez com S. Não sou prima da Carla Pérez, não que eu saiba, pelo menos, né? Não que eu saiba, pelo menos o gingado dela não é assim, não é de sangue. E, e Instagram, vocês também me acham como Marcela M. Pérez. Eu não sou muito ativa nas redes sociais, falar para vocês, não é meu forte, mas eu sempre respondo quando me mandam mensagem. Eu sou muito solícita, assim, eu fico muito disponível. Muita gente entra em contato comigo pelo LinkedIn, inclusive, e mandem mensagem, mandem perguntas, marquem calls comigo, não tem problema nenhum, eu estou sempre disponível para bater um papo de carreira, eu faço muito isso, galera que está muito em dúvida do que fazer, eu tenho muitas conversas sobre essa, então fiquei muito à vontade para entrar em contato comigo. Fantástico. Muito obrigado, Marcela. Marcela, novamente, um prazer enorme conversar com você aqui. Obrigado pelo teu tempo. Fica mais 2 minutos aqui comigo que eu vou parar de gravar. Mas um prazer grande conversar com você e te conhecer melhor aqui. Um abração para você. Obrigada, Marcelo, até a próxima, hein? Até a próxima. Vou parar de gravar aqui. 2 segundos. Apertar o botão aqui do Manage Recording e parando de